Sejam bem-vindos à apresentação do novo Mensagens do 12º ano. Para este ano final do ensino secundário, criámos um projeto que mantém a identidade e a qualidade que os professores reconhecem nos manuais de mensagens. Mas preparámos também novidades criativas e úteis para apoiar os professores no seu trabalho e para ajudar os alunos a aprender com sucesso. No Mensagens 12º ano, os professores vão encontrar componentes que já conhecem. O manual, o caderno de atividades, nas versões professor e aluno, e o dossiê do professor, com um não findar de atividades e de fichas para facilitarem o trabalho docente e para oferecerem diferentes percursos de ensino. Para os professores apoiarem os seus alunos que estão no final do secundário, disponibilizamos duas ferramentas que serão muito úteis. As brochuras Preparar a Avaliação e Preparar o Exame, duas das novidades do projeto que ajudarão os estudantes a treinarem-se para as provas que têm de prestar. Outra grande novidade é o manual interativo, que tem inúmeras valências para quem quer trabalhar digitalmente nas aulas. 3 ideias estruturantes percorrem o projeto Mensagens do 12º ano. A inovação e a motivação, porque procuramos novas soluções para apoiar os docentes no seu trabalho e porque propomos atividades e estratégias para os alunos aprenderem melhor e para estarem mais motivados para os conteúdos da disciplina. Pretendemos também, com este Mensagens, que os nossos alunos tenham materiais que lhes permitam estudar de modo eficaz para a avaliação interna e para o exame do 12º ano. Por último, como verão nesta apresentação, o Mensagens 12 oferece uma grande variedade de recursos, em papel e em suporte digital, para os professores escolherem os melhores caminhos de ensino e para os alunos serem bem-sucedidos nas aprendizagens. Começamos pela inovação e pela motivação, porque sabemos que é fundamental despertar o interesse dos estudantes para os conteúdos que vão trabalhar. Logo a abrir as unidades do manual, é necessário que o aluno fique com a curiosidade aguçada para o que vai aprender. Nas mensagens cruzadas, que já conhecerão, temos textos de personalidades que testemunham a sua experiência de leitores das obras literárias do 12º ano. À direita, encontra um cartoon divertidíssimo de Hugo van der Ding, que pretende abrir o apetite dos alunos para estudarem esses textos. Como é importante que se conheça a época das obras literárias e dos autores que as escreveram, temos, além de uma cronologia e de uma linha do tempo digital, a rubrica Conheces Fernando Pessoa ou queres que te faça um desenho?, que parte da animação Vidas Animadas. Como novidade, propomos o interessantíssimo Pessoa na Primeira Pessoa, em que imaginamos este género da literatura portuguesa a falar de viva voz da sua obra, bem como a animação Pessoa Explicado, em que se analisam poemas deste autor. Sou Fernando Pessoa, um poeta bilingue. Escrevi em tempos que a minha pátria é a língua portuguesa, mas há uma outra língua que também foi pátria minha, a inglesa. Ficou-me do tempo em que, criança e adolescente, vivia em África do Sul e nunca mais me deixou. Sempre fui poeta nas duas línguas. Mas que tipo de poeta fui eu? A minha poesia marcou o modernismo literário. Há quem diga mesmo que eu, com todos os eus que em mim há, sou o primeiro modernismo português. Muito obrigada, Alexandre. E que novas propostas apresentam Mensagens 12 para motivar os nossos alunos? A nossa experiência diz-nos que, sobretudo no 12º ano, existem ideias pré-concebidas relativamente ao domínio da educação literária. Ideias estas que criam nos nossos alunos alguma resistência e até receio das obras e dos autores que vão estudar. Por isso, é muito importante mostrar-lhes que estes não estão assim tão distantes dos seus universos de referência e que, no fundo, foram eles que no século XX nos abriram as portas do mundo tal como hoje o conhecemos. E os pontos de partida são os nossos grandes aliados nesta missão. Por este motivo, e de modo a encurtar as distâncias entre a obra e a atualidade, selecionamos muito criteriosamente todas as atividades desta rubrica. Este primeiro exemplo que apresentamos propõe que os alunos antecipem características de Alberto Queiro a partir da análise de uma fantástica representação do heterónimo realizada por Pedro Sousa Pereira, que ilustrou magnificamente toda esta unidade, que desde já convidamos os colegas a explorar. Este é apenas um exemplo, porque as nossas propostas dos pontos de partida são muito diversificadas e podem ter como mote trailers, filmes, músicas ou até anúncios publicitários. São, no fundo, uma excelente forma de motivar os nossos alunos para os textos que vão ser trabalhados. Como neste segundo exemplo, em que pedimos que, de uma forma muito divertida, mas também muito séria, reflitam sobre o hashtag Leva Portugal a Peito e antecipem elementos associados ao ser português, aspecto tão relevante em mensagem. Vamos espreitar.
viens d'où, toi? Portugal? Portugal? Ah, je suis déjà allé. Ah, sério? Então, gostaste? Oui, mais... Né? Mais... Né? Mais... Né? Ah, Né? 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 Gostaríamos também de destacar as mensagens ao minuto. São pequenas atividades, sempre muito apelativas e motivadoras, desafios de rápida resolução que vão proporcionar momentos de descontração, mas também de muita aprendizagem. No final de uma rotina exigente de trabalho, estes 2-3 minutos permitem ao aluno contactar com universos culturais e históricos sempre a propósito dos conteúdos trabalhados. Neste exemplo, desafiamos os alunos a associar as 3 representações da figura de Fernando Pessoa, da autoria de João Viegas, aos pintores cujas técnicas procurou recriar. Este outro exemplo convida para a nossa aula o famoso reverendo Bonifácio, o gato de Os Maias, dessa de Queiroz, num desafio inesperado que o coloca em confronto com o gato que brinca na rua de Fernando Pessoa. As mensagens em diálogo são este ano uma novidade. Através desta rubrica, pretendemos que os alunos reflitam sobre os cruzamentos temáticos da educação literária. Tratam-se de pequenas atividades que podemos realizar oralmente ou através de uma escrita breve, sempre a propósito das abordagens dos textos de educação literária. Desta forma, pretendemos convocar as aprendizagens dos alunos e potenciar a sistematização de conhecimentos. Neste exemplo que apresentamos, propomos ao aluno que estabeleça uma analogia entre a questão da dor de pensar, a partir do poema Ela Canta, Pobre Ceifeira, de Pessoa ortónimo, e as implicações de um temperamento excessivamente emotivo como Dona Madalena e Frei Luís de Sousa, obra de leitura obrigatória do 11º ano. Neste segundo exemplo, desta vez da unidade relativa aos poetas contemporâneos, solicitamos aos alunos que relacionem um poema de Manuel Alegre com uma estância dos Lusíadas que trabalharam no 10º. No final de cada unidade, voltamos a apostar na rubrica Mensagens em Interação. São fichas do domínio da educação literária com suportes textuais que dialogam entre si, alinhadas com o que tem surgido nas provas de avaliação externa. Nesta rubrica, recorremos quer a textos trabalhados em sala de aula, no 10º, 11º e 12º anos, quer a outros textos do mesmo autor, outros excertos de obras estudadas ou até textos de outros autores. Vejamos então este exemplo, no qual colocamos em diálogo um excerto do conto Sempre é uma Companhia, de Manuel da Fonseca, em diálogo com um excerto de Histórias de Fim da Rua, de Mário Zambojal. Neste caso, pedimos aos alunos que escrevam uma breve exposição, um item de exame nacional. Do nosso ponto de vista, a par das mensagens em diálogo, estes são momentos muito significativos de recuperação de conteúdos e de consolidação de aprendizagens. Portanto, uma estratégia importante na preparação ao longo do ano letivo para o exame nacional. Passo agora a palavra à Célia, que nos mostrará, através de outras estratégias, de que modo o Mensagens 12 apoia e prepara os nossos alunos para os momentos de avaliação e, claro, para o Exame Nacional. Muito obrigada e até breve. Obrigada, Carla. Colegas, é sempre com muita alegria que partilhamos convosco um novo projeto, fruto do trabalho intenso de um ano, mas realmente muito compensador. Vamos então continuar. Como é que o projeto Mensagens promove rotinas de estudo? Como é que desenvolve estratégias eficazes para a preparação dos momentos de avaliação e do exame final? Através de várias metodologias que vamos apresentar. A nossa experiência diz-nos que é na poesia do universo pessoano que residem as maiores dificuldades dos nossos alunos. Como ultrapassar essas dificuldades? No projeto Mensagens temos uma novidade este ano: poemas explicados. Neste caso, Pessoa Explicado, uma ferramenta que podemos usar de várias maneiras. Ao longo da leitura do poema, vamos logo descodificando sentidos poéticos. No final, para sistematizar e consolidar aprendizagens ou partilhar com os alunos, fomentando um estudo autónomo mais eficaz. Vejamos um pouco deste recurso. Ao longo do ano letivo, os alunos vão recuperando conhecimentos e preparando o exame nacional. A construção dos questionários é para nós fundamental na apropriação de sentidos do texto por parte dos alunos. Os nossos questionários seguem um modelo de exame nacional acompanhados de cenários de resposta para todas as atividades, em exclusivo para o professor.
Mesmo as atividades de escrita e oralidade têm cenários de resposta que podemos disponibilizar aos nossos alunos, como modelos, exemplos de construção dos géneros textuais, se assim o entendermos. Vendo como se faz, aprende-se a fazer. Os questionários são complementados por várias ajudas. Animações, que auxiliam os alunos a consolidar significados, como por exemplo da palavra autopsicografia. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Outro auxílio precioso na resposta aos questionários e para colecionar para os momentos de avaliação e de exame nacional são os nossos truques e dicas, baseados na nossa experiência docente e na reflexão sobre perguntas-chave dos exames nacionais. Aliás, colegas, teremos ao dispor dos alunos e professores uma compilação de truques e dicas associados a itens de exames nacionais. Truques e dicas ao serviço do Exame Nacional. Uma extraordinária ajuda para os nossos alunos. Vejamos alguns exemplos. Provavelmente os colegas associarão de imediato estes truques e dicas de educação literária a algumas questões que já surgiram em avaliação externa. Por exemplo, sonho e realidade em Fernando Pessoa ortónimo, características do herói em mensagem, com 5 ismos e 5 dates, por exemplo, misticismo e exemplaridade, sabemos que são características do herói de mensagem, e também a natureza épico-lírica da obra. Estes truques e dicas são fáceis de memorizar e úteis para aplicar. Para o domínio da gramática, temos truques e dicas para várias matérias. Neste 12º ano, por exemplo, o aspecto, nomeadamente para distinguirmos entre o aspecto habitual e iterativo, que já sabemos que são os mais difíceis de diferenciar por parte dos nossos alunos, mas também as cadeias referenciais, ajudando a entender os mecanismos subjacentes a este assunto gramatical. Como novidade, apresentamos também truques e dicas para a escrita. Trazemos 2 exemplos para a apreciação crítica e para o texto de opinião. Como sempre temos feito no projeto de mensagens, privilegiamos a organização de conteúdos, o que é essencial para a preparação das nossas aulas e para o estudo dos nossos alunos. A arrumação do manual é já por si mesma uma mais-valia para o estudo autónomo. Vejamos alguns exemplos. Fichas informativas de educação literária e de gramática, com a sistematização de conteúdos e complementadas com exercícios de treino, sínteses com o essencial das unidades e também com extensão, muito importante, para as atividades da aula digital, como este #Desafio Literário, uma forma diferente, mais divertida e apelativa de promover o estudo. Poderemos fazer em aula, para termos aulas mais dinâmicas, ou remeter para o estudo autónomo dos nossos alunos. Sei ou não sei, eis as questões, sempre em final de unidade e antes das fichas formativas, com remissão novamente para a aula digital com os nossos questionários resolvidos, como responder bem, que apoiam o aluno, etapa a etapa, na construção de uma resposta válida. Novamente, vendo como se faz, o aluno aprende a fazer bem. A aula digital foi reforçada com imensos recursos, a um clique de distância, tão intuitivo e tão significativo. Relaciona o estado de espírito do sujeito poético na segunda estrofe do poema com as sensações representadas na primeira quadra. O nosso SIGA, Síntese Informativa e Gramatical de Apoio, com uma panóplia de ferramentas de apoio ao estudo em aula e estudo autónomo, uma mini gramática com exercícios de treino. Note-se uma novidade, um glossário da obra Mensagem, que, como sabemos, é a obra que se reveste de uma maior carga simbólica e complexidade e para a qual os nossos alunos necessitam de ajuda. Aqui está ela, neste glossário, mesmo à mão. Neste 12º ano, outra novidade muito importante. Todo um bloco de preparação para exame, com viagens literárias por ano e com questões de resposta rápida para rever conteúdos dos anos anteriores e também do 12º ano. E melhor preparar o Exame Nacional, claro. Também as sínteses são importantíssimas para relembrar aprendizagens e sistematizar conhecimentos.
As dicas para responder, com marcadores das ideias principais do texto, com notas laterais e dicas para respostas certas, são um auxílio fundamental para que os nossos alunos serem apoiados no seu estudo. No caso do caderno de atividades, apresentamos uma grande diversidade de fichas para consolidar os conteúdos dos vários domínios e a publicação Preparar a Avaliação é outra novidade para o aluno. Nesta publicação, o aluno terá à sua disposição listas de verificação das aprendizagens por ano e por domínios, que o ajudará a manter o foco no exame. Na rubrica Aprendo, apresentamos um conjunto de questões resolvidas de educação literária, partes A, B e C, leitura e gramática e escrita. Após ver como se faz, o aluno conseguirá, de forma autónoma, resolver as questões de Agora é a minha vez, para treinar e consolidar. Apresentamos também os cruzamentos temáticos dos textos das aprendizagens essenciais do 10º, 11º e 12º anos. E, por fim, 6 testes modelo de exame nacional. E em exclusivo para o professor, este ano temos uma grande novidade, a brochura Preparar o Exame, com todo o material complementar que nos vai ser muito útil para prepararmos os nossos alunos. Resta-me falar-vos da grande diversidade de recursos de mensagens, o que não é coisa pouca. Comecemos pelo dossiê do professor. Para além dos materiais a que já habituámos os colegas, como fichas de trabalhos dos vários domínios, testes de avaliação, questões de aula, preparámos esses materiais também para o ensino diferenciado, para chegarmos a todos, porque o Mensagens não deixa nenhum aluno ficar para trás. Mas os recursos não ficam por aqui. De entre os materiais de apoio, destaco como novidade os roteiros de estudo autónomo, com percurso de aprendizagem para o aluno trabalhar por si os conteúdos e para ir mais além no seu estudo. O dossiê do professor tem uma versão em papel e outra digital, com todos os materiais editáveis em Word. Além deste material, o professor tem ainda ao seu dispor na aula digital a brochura Poetas Contemporâneos. Aqui encontra a exploração dos textos de outros poetas mencionados nas aprendizagens essenciais que não são trabalhados no manual. Como antes disse, uma das grandes novidades deste Mensagens 12 é o manual interativo que os professores pediram. Este é um recurso que consegue dinamizar, mais ainda, uma aula por permitir um acesso direto a toda a constelação dos recursos do projeto. Quero ainda dar-vos conta deste tesouro das 1001 noites dos materiais educativos que é a aula digital. Convidamos-nos a ver alguns dos múltiplos recursos que aí se encontram. Transforma a sua sala de aula num espaço de aprendizagem interativo e motivador com o Mensagens 12. Veja como! Na abertura de cada unidade, linhas de tempo. E as animações Vidas desenhadas fazem a contextualização histórico-literária e dão a conhecer a vida e obra dos autores. Na primeira pessoa, animações em que o próprio autor apresenta e analisa a sua obra. Mas, na realidade, nunca me fixei em apenas um ismo. Fui diversos. Fui muitos. Pessoa explicado. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. Para apoiar a compreensão da poesia do ortónimo, dos heterónimos e da mensagem de Fernando Pessoa. Para apoiar a leitura e análise das obras literárias encontra pontos de partida, excertos de filmes, curtas-metragens, músicas e poemas declamados. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso. E para abordar de forma leve e descontraída os conteúdos das rubricas Truques e Dicas e Projeto de Leitura, as novas mensagens em Reels. Como se fôssemos máquinas que nos impulsam aquilo que temos que sentir ou simplesmente fingimos o que sentimos. Protagonizadas por excelentes comunicadores. As atividades de escrita são apoiadas por vídeos tutoriais. Atente-se nesta manifestação cultural. Uma fotografia vai ser objeto de uma apreciação crítica. Na preparação para a prova final, grandes novidades.
Super banco de revisões, com todos os conteúdos de que o aluno precisa revisitar. Friso cronológico de revisão, breves animações de cada época literária com exemplos ilustrativos. A verdade é que foi autor de um elevado número de poemas com temas muito variados. Kahoots para revisão de conteúdos literários. Desafio literário foi um dos seus rostos, que impregnou a arte de velocidade e maquinismo. Atividades interativas que permitem resumir e aplicam os conceitos-chave de cada unidade. As animações Questão de Exame Explicada. E ainda, provas modelo interativas, para que o aluno possa treinar num ambiente semelhante ao da prova final. Todos os recursos do Mensagens 12 podem ser explorados diretamente a partir das páginas do Manual Interativo. Faça a leitura acompanhada dos textos, com áudio e destaques em simultâneo. Fins tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. Resolva as atividades escrevendo diretamente nas páginas do manual e fazendo a correção automática. Projete o manual interativo na sala de aula e, num só clique, mostra as soluções a linha ou da totalidade das atividades da página. Tudo disponível online ou offline através de download ou da app Aula Digital. E como grande novidade, o Mensagens 12 apresenta as aulas interativas. Sequências de aprendizagem com sumários para cada aula e prontas a usar. Projeta em sala de aula ou partilhe com os seus alunos. Editáveis e ajustáveis à sua realidade. Explore os recursos sequencialmente sem perder tempo. Podcasts, guias de estudo, apresentações, gramáticas interativas, atividades, quizzes, testes interativos, materiais editáveis exclusivos do professor. Recursos de estudo autónomo para o aluno. Veja estas e outras novidades em www.mensagensdoze.te.pt. Aula digital. Aprender é incrível. Concluo retomando 3 pontos fortes do Mensagens 12. O projeto é inovador e motivador para os alunos, em parte graças à sua vertente audiovisual atual e apelativa. Prepara de modo sólido e eficaz os alunos para as avaliações internas e para o exame nacional. E apresenta uma riqueza ainda maior de recursos educativos que apoiam o professor ao longo do ano letivo, com destaque para o manual interativo e para toda a componente digital do projeto. Colegas, os nossos alunos são pré-universitários. Temos de privilegiar a autonomia, o estudo sistemático e organizado, o valor do trabalho e da justa recompensa, com classificação interna alta na disciplina de português e um resultado de sucesso no exame nacional. Estas diretrizes devem orientar sempre a nossa ação na disciplina de português no 12º ano. Um ano de decisões e de mudanças para os nossos jovens e famílias. Que as nossas aulas contribuam para o sucesso dos nossos alunos, que, como bem sabemos, é também a medida do nosso sucesso. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. E por isso deixo-vos com esta canção de tributo a Jorge Palma. Obrigada e até breve. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém, não. Somos todos escravos do que precisamos. reduz as necessidades se queres passar bem. Que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo. A liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. Enquanto
estrada para andar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. Agradecemos a vossa atenção e desejamos-vos um excelente final de ano letivo. Bem-ajam. Lei Educação. Um ponto de encontro.